existe uma classificações angelicais. Nós vemos a Bíblia citar anciãos, nós vemos a Bíblia citar arcanjos, citar anjos, enfim, citar vários personagens que traz uma classificação angelical, como também no reino maligno e no mundo maligno nós vemos também potestade, vemos principado, vemos aí legiões, atuações de espírito maligno que opera para o mal do homem ou para o mal da igreja. Mas nós vemos Paulo ensinando que a atuação do Espírito, há uma diversidade de atuação, e eu trouxe aqui essa diversidade, eu fiz uma classificação. Se não vejamos bem, Paulo diz, olha, há diversidade de ministério, mas o Espírito é o mesmo que opera todas essas coisas. Há também diversidade de dons, mas é o Espírito que distribui dons, e há também operações do Espírito, mas é Deus que opera tudo e é Deus que opera em todos. Nós vemos essa classificação que Paulo ele traz para embasar o seu ensino. Vejamos bem que é necessário Paulo ele trazer esse ensinamento para que ele possa introduzir, pastor Ademir, aonde que ele quer chegar nos dons espirituais. Para Paulo trazer o ensinamento para a igreja de Coríntios e embasar como que funciona a atuação do Espírito no meio da igreja, o Espírito distribuindo os dons à igreja, ele precisa elucidar que primeiro o Espírito ele distribui ministério, irmãos, ele distribui operações e ele também distribui os dons espirituais. Se não vejamos bem, eu trouxe aqui também para os irmãos que esteve aqui na aula anterior, quais são os dons do ministério. Os dons ministeriais são o apostolado, o apóstolo, os profetas, o evangelista, os pastores e também doutores, e classificados também como mestres. Nós vemos aqui Paulo trazendo os dons ministeriais, e eu trouxe também os 9 dons espirituais. Quem estava com o seu caderninho marcou quais são os 9 dons, que é o que nós vamos estudar nessas 4 quarta-feira. É o dom da sabedoria, o dom da palavra da ciência, o dom da fé, o dom da cura, o dom da operação de maravilhas, o dom de profecia, o dom de discernimento de espíritos, o dom de variedade de línguas e o dom de interpretação das línguas. Deixa eu fazer uma pergunta para a igreja aqui. Qual é o dom que você tem? Deixa eu melhorar. Qual é o dom que você está buscando? Porque, irmãos, a dispensa de Deus, ela está cheia. Deus, ele tem interesse. Ninguém nunca nessa vida vai ter mais interesse em distribuir dons para a sua vida do que Deus. Deus é mais interessado, pastor David, em distribuir dom para você do que você mesmo. Para a pastora Cida, para a pastora Marlene, para os obreiros, para a igreja. E quem sabe você pode olhar para mim e dizer, mas Deus distribui dom só obreiro, só mestre, só doutores. Deus distribui dons a leigos. Deus distribui dons a quem não sabe ler. O Espírito distribui dons àquele que não tem conhecimento algum. Por quê? Porque é Ele quem capacita. A minha Bíblia diz que Deus primeiro lhe chama, depois Ele te capacita. Porque Deus não chama capacitado, Deus chama incapacitados para capacitar. Você não tem, mas Ele tem. Você não faz, mas Ele sabe fazer. Você não tem como fazer, mas Ele tem o dom para te dar para fazer você exercer o dom. Deus é interessado em retribuir a sua igreja. A nossa irmã aqui falou algo que me chamou a atenção, e é verdade. Olha, nós somos devedores para Deus. É bem verdade que nós somos devedores para Deus, e tem o pior, mas nós nunca vamos pagar a Deus. Além de sermos devedores, nós nunca vamos conseguir pagar a dívida. Por quê? Porque a Bíblia diz que a tua
o preço da tua alma custou o sangue de Jesus, que te justifica de todo o pecado. É o preço. É o preço da tua alma. É o preço da tua salvação. É o preço da tua justificação. É o sangue de Jesus. Quando ele vai ao madeiro, no patíbulo, levando 120 quilos, ele prega lá na cruz o patíbulo, nas costas ele olha para o Pai do céu, se possível, passe nesse cálice. Mas Deus diz, precisa de cumprir o propósito. Quando ele morre, ele diz, Pai, todavia cumpre-me a tua vontade, porque eu abraço a humanidade hoje para justificar de todos. E é por isso que você está aqui nessa noite. Você pode glorificar a Deus pelo que ele tem feito. Eu sinto o peso da justificação dessa glória a Deus. Eu sinto o peso da obra redentora do Calvário. Eu sinto o peso do batismo da cruz. Eu sinto o peso da justificação. Eu sinto o peso do sangue lá no Calvário. Não olhou para as tuas falhas, nem para quem você era, mas olhou que você precisava ser salvo. Você precisava de uma mudança. Você precisava de um Deus na tua vida. Já vi que a Bíblia diz: o Verbo se fez carne, o Verbo encarnado. E na lição de domingo já vou aqui até fazer como alguém dizer, um merchanzinho entre a escola dominical. Vem domingo, o pastor Abimael vai ensinar sobre o Verbo encarnado. Bendito seja Deus por isso. E aqui tudo bem? Não é uma pregação, é um ensinamento. Amém, Jesus. Glória a Deus por isso. E nós fizemos essa classificação. Os dons ministeriais, os dons espirituais, os 9 dons, a operação do Espírito. E na aula passada eu tratei sobre o pastorado. O pastor que tem 3 tipos de chamada, 3 tipos de pastores, a atuação pastoral, o serviço pastoral. E nessa noite, irmãos, eu quero dar continuidade, porque eu preciso embasar aqui os dons ministeriais, porque a ênfase principal, a espinha dorsal aqui do nosso estudo é os dons espirituais. Mas como é um compêndio, como é um complemento, eu preciso enfatizar para os irmãos os dons ministeriais. Por quê? Porque Paulo, ele vai tratar a igreja como um corpo. Paulo em Efésios capítulo 4, ele vai tratar a igreja como um corpo. Paulo no 1 Coríntios, no capítulo 14, ele vai tratar a igreja como um corpo. Demais versículos da Bíblia, sempre Deus, ele vai tratar a igreja como um corpo. Tanto um corpo ministerial, como um corpo de obreiros e um corpo de pessoa que compõem uma unidade. Aonde o cabeça da igreja é Cristo, quem está no comando da igreja é Cristo, quem está na direção da igreja é Cristo, quem manda na igreja é Cristo, quem atua na igreja é Cristo, mas a igreja compõe um corpo ministerial e um corpo que atua para a edificação da igreja. Por isso que Jesus, olha isso aqui para você entender isso aqui. Quando Jesus chamou Pedro e disse: Pedro, tu me amas uma vez. Pela segunda vez a Bíblia diz: Pedro já entristeceu na segunda vez. Pedro, tu me amas. Pela terceira vez Pedro ficou conquistado. Disse: Senhor, eu já te disse que eu te amo. E ele disse: tu me amas de verdade, apacenta a minhas ovelhas, Pedro. Por quê? Porque sobre esta pedra, Jesus não está olhando para Pedro dizendo: Pedro, tu és pedra. Não é isso. Ele olha para Pedro e diz: apacenta a minha igreja, minhas ovelhas, porque sobre esta pedra, eu sou a pedra angular, a pedra rejeitada pelos homens, a pedra de esquina, a pedra que Moisés feriu lá na rocha de Meribá. Por quê? Porque as portas do inferno, ela nunca vai prevalecer sobre a minha igreja, porque eu estou no comando, eu estou na direção, eu estou no comando, eu sou a cabeça, eu sou aquele que tem o poder de tomar a chave do inferno, de fazer a minha igreja fazer a trajetória até o céu. Bendito seja o Deus que fez os céus
e até o